Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar sobre a função histórico de ações no Excel. Uma nova função matricial maravilhosa. Se você não conhece, vai se surpreender do que essa função é capaz. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição e baixa essa planilha para você fazer junto comigo e bora para a tela. A função histórico de ações é uma nova função matricial. Ela é capaz de entregar um simples preço de uma determinada ação e também capaz de criar bases de dados enormes de acordo com a necessidade do usuário. Exatamente. Ela tem uma sintaxe grande, mas é muito simples de utilizar. Não se assuste com o tamanho da fórmula. Ela possui somente dois elementos obrigatórios e eu vou explicar para você agora. Esta é a sintaxe da fórmula. Então você tem o nome da função, no caso aqui tem um espaço, você pode tirar, eu coloquei errado. Temos o nome da ação e a data. Se você utilizar somente até aqui, tá tudo certo, porque são os dois elementos obrigatórios dessa função. Se você utilizar somente ação e data inicial, você vai ter o preço da ação. Uma informação simples, mas que pode ser importante também. Perceba que nós temos depois alguns elementos não obrigatórios. O que são elementos não obrigatórios? Eles estão aqui com colchetes, podem ser utilizados ou não, depende da sua necessidade. E no caso dessa função histórico de ações, é bem interessante utilizar a função inteira, eu já vou mostrar para vocês. Explicando cada elemento, nós temos o nome da ação. Aqui você vai colocar o código, por exemplo, a ação ordinária da Petrobras, é a PETRI 3. Então você vai colocar o código. Como a ação e data inicial é texto, você vai colocar entre aspas. Depois você pode ir completando o relatório, pode colocar a data final. O intervalo, você vai definir se essa informação, se essa base é diária, semanal ou mensal. O cabeçalho, você vai definir se tem cabeçalho nesse relatório ou não. E aqui eu recomendo sempre colocar um. Sempre utilizar o cabeçalho, fica mais interessante. Por último, nós temos 5 propriedades, que são 5 das informações mais utilizadas no mercado de ações, como preço, volume, abertura, fechamento, um monte de informações, já vou mostrar melhor. Então, utilizando essa função de forma simples, você vai digitar igual histórico, começa a digitar, o que acontece? O Excel te oferece aqui a função, você seleciona, clica 2 vezes ou aperta o Tab para aceitar a função. E olha aqui todos os elementos que eu acabei de falar para você. Eu vou usar primeiro de forma simples. Vou colocar entre aspas PETRI 4. Agora eu estou falando da ação preferencial da Petrobras. Fecho aspas, ponto e vírgula e vou colocar a data 25/3/2021. Fecho aspas e fecho parênteses. Se você utilizar uma data que não é dia útil, obviamente não vai entregar informações em dias que não são úteis. Dou Enter. Perceba que quando eu aplico a função, ele aparece busy de forma bem rápida, que significa em inglês ocupado. Mostra que a função está buscando informações em algum lugar, mas isso é muito rápido, às vezes nem percebe de tão rápido que é. Como eu utilizei somente os 2 primeiros elementos obrigatórios, eu tenho o que aqui? A data, que eu escolhi na função, e o preço da ação. Tenho aqui uma informação simples. Eu poderia também utilizar essa função considerando uma lista de códigos. Funcionaria da mesma forma, pois eu estaria referenciando a célula e daria certo também, eu já vou mostrar algo parecido. Eu posso também com essa função criar uma base de dados completa, e isso é muito interessante na função histórico de ações. Eu venho aqui numa estrutura que eu já deixei preparado, na formatação aqui ó, escura, tá vendo? E vou aplicar novamente a função histórico de ações. O Excel vai me oferecer, eu escolho a ação, dou o Tab e agora vou entregar todas as informações para ter um relatório mais completo. A ação vai ser a PETRI 3, que é a ação ordinária da Petrobras, ponto e vírgula. Perceba que a função vai me dando o próximo passo, data inicial. Isso é bem interessante, eu vou colocar uma data bem longe. Abro aspas, data também é texto, 1 do ano 2000. Olha isso, você pode construir uma base com o range que quiser. Ponto e vírgula e coloco a data final agora. E posso também aplicar funções dentro dessa função. Vou colocar a função hoje
abro e fecho parênteses e dou o ponto e vírgula para continuar. Agora eu tenho que definir o intervalo desse relatório, vai ser diário, semanal ou mensal. Eu vou colocar diário, vai ficar maior ainda o relatório, ponto e vírgula. O próximo elemento é o cabeçalho. Eu tenho que definir se tem cabeçalho ou não. Eu sempre coloco 1, fica mais legal. Depois do cabeçalho, eu tenho a possibilidade de aplicar 5 informações sobre a ação. E nesse caso eu vou colocar todas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estou aplicando todas as informações. Data, fechamento, abertura, alto, baixo e volume. Fecho parênteses e dou Enter. Olha o que vai acontecer. A função foi buscar informações, uma base completa sobre a ação Petri 3, ação ordinária da Petrobras. Se eu utilizar aqui o end seta, olha o que vai acontecer. Eu tenho mais de 1000 linhas completando o meu relatório, uma verdadeira base de dados que eu posso utilizar da maneira que eu quero. Como toda função no Excel, você pode referenciar. Ao invés de ter digitado a ação na função, eu poderia ter referenciado a uma célula. E é o que eu vou fazer agora. Note que aqui na célula C11 eu tenho uma lista suspensa com a sigla de todas as ações. Então é exatamente o que eu vou fazer. Venho aqui onde eu construí a função histórico de ações, entro na barra de fórmulas, vou selecionar onde eu escrevi com aspas a ação e simplesmente referenciar a célula C11. Dou Enter, agora eu referenciei a esta célula. Perceba que todas as informações sumiram, porque não tem nada ali, não tem nenhuma ação selecionada. Se eu entrar na lista suspensa e escolher determinada ação, olha o que vai acontecer. Eu posso fazer a função trabalhar ao meu favor, posso mudar as ações tranquilamente, porque agora ela está buscando informações na célula C11. Assim como eu posso referenciar o nome da ação, eu posso referenciar a data também. Então eu venho aqui na função, vou selecionar onde eu coloquei a data inicial e simplesmente marcar a célula onde eu posso digitar datas. E as informações sumiram de novo porque não tem data. Se eu colocar um novo range agora, por exemplo, 1/5/2018, olha o que vai acontecer. Estou definindo a data inicial do relatório. E eu posso fazer a mesma coisa para a data final, que na função está definido pela função hoje. Então eu vou selecionar onde eu coloquei a função hoje e referenciar a célula E11. Vou dar o Enter, as informações vão sumir de novo porque eu estou sem data aqui. Quando eu defino a data, por exemplo, igual a hoje, olha o que vai acontecer. Posso definir o range de datas e mudar a ação, eu vou ter sempre uma base atualizada. Com isso pronto, olha o que eu posso fazer. Venho aqui na minha lista suspensa e posso escolher outras ações. Por exemplo, a ação da Embraer, a ordinária da Embraer. Posso vir aqui e escolher qualquer ação. Eu tenho a minha base de dados atualizada de maneira praticamente instantânea. E posso também mudar o range da minha busca. Se eu colocar aqui na data inicial 1995, olha o que vai acontecer. Ele vai buscar e agora eu tenho uma base com um range muito maior. Se eu descer até o final do relatório, eu tenho aqui muitos lançamentos compondo o relatório que foi criado. Dá para explorar bastante, dá muitas ideias. Eu vou até o final fazer uma coisa legal. Vou selecionar aqui a data e o preço de ação de fechamento, Alt F1. Olha o que eu posso fazer, aplicar um gráfico aqui de forma bem rápida. E é claro que se eu mudar a ação aqui na minha lista suspensa, eu vou ter o gráfico atualizado em tempo real também. Para finalizar, mais uma ideia para aplicar nessa função tão interessante. Vamos aqui na guia Inserir. No grupo Mini Gráficos, eu vou clicar no mini gráfico de linha. Vou selecionar todos os lançamentos aqui do fechamento. Vou até o final, Enter. Volto para a parte de cima. E olha o que eu tenho, um mini gráfico aplicado aqui da ação selecionada. Posso colar por lado e eu tenho de maneira rápida o mini gráfico do fechamento, da abertura, alto, baixo e volume. Vou trocar a ação e olha quantas interações você pode fazer simultaneamente, aproveitando essa função tão especial. Vou escolher aqui mais uma ação, então a gente pode ver a mudança do gráfico atualizado, os mini gráficos e muitas outras coisas a gente poderia fazer. Eu vou trazer muito conteúdo sobre o assunto. Então é isso, essa é a função histórico de ações. Espero que você tenha gostado e seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.